as duas turmas. E a gente, tá todo mundo me ouvindo? Conseguiu me ouvir? E a gente... Se eu puder não usar, é melhor. Fecha lá, por favor. Pareceu o Steve Jobs. Faltou o Gustavo. E a gente, lá na sala da UPA, a gente está estudando, nós somos jovens, estudando sobre a história da igreja, igual aqui no templo, só que diferente da forma que vocês estão estudando aqui. O nosso foco lá é a gente tentar pegar a história de uma forma mais geral, para entender os problemas e o cenário de coisas que já aconteceram, para a gente também entender como a gente pode responder isso ao dia de hoje e tal. E a gente está um pouquinho mais avançado, a gente está falando sobre os avivamentos que aconteceram no século... Quando? Século XVIII. O que você lembra dos avivamentos? Fala aí. John Wesley. Falou para muita gente, sim, na cultura, e também acabou Alguém mais da UPA lembra de alguma coisa dos avivamentos? Fala aí. Isso, boa. Então a gente viu os avivamentos na Inglaterra, que foi com o John Wesley e George Whitefield, e também o George Whitefield influenciou lá na América também. E o cara que a gente vai falar hoje, que a gente começou a falar semana passada, que é o Jonathan Edwards, ele também influenciou, quer dizer, ele era americano no caso, ele trabalhou nos Estados Unidos. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Então, algumas informações que eu já dei semana passada para vocês, eu vou repetir isso agora para a gente ficar não tem nada. E o Jonathan Edwards, ele é um cara interessante, porque eu falei para os meninos que ele é um dos caras que através dele tem voltado a falar sobre o Calvinismo na igreja, tem voltado a estudar, muito na perspectiva do que ele trabalhava. E ele é um cara que tem alguns pensamentos que eles são muito importantes para o nosso dia, que eu acho que podem resolver questões que a gente tem hoje no nosso meio cristão. Então, vou falar um pouquinho sobre ele. Ele viveu de 1703 a 1758 e ele era um cara de uma inteligência absurda, assim. Eu acho que talvez ele seja o cara da igreja que pode ser considerado o cara mais inteligente, porque dos ícones da história da igreja. Ele, com 7 anos de idade, ele aprendeu latim e um pouquinho depois ele aprendeu grego e hebraico. Com 7 anos de idade, eu acho que eu não sabia nem português direito, mas tudo bem. Então ele tinha uma influência muito prodigiosa, ele estudou desde cedo, ele estudava coisas muito difíceis desde cedo, ele era realmente superdotado. Ele é considerado o pai o maior ícone da teologia americana e também ele é considerado o primeiro filósofo americano. Então, ele era um cara que tem um destaque tanto no meio acadêmico secular, vamos dizer assim, quanto no meio cristão. E aí ele foi estudar em Yale, na faculdade de Yale, e ele tinha muita dificuldade com a teologia no sentido da soberania de Deus. Ele não conseguia compreender um Deus soberano. E aí a gente viu semana passada que ele teve contato com um texto já próximo de se formar, que é o texto de 1 Timóteo 1,17, e aí ele mudou a perspectiva dele referente à soberania de Deus. Quem achar aí pode ler para mim. 1 Timóteo 1,17. Está conseguindo me ouvir, Paulinho? Beleza. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele viu esse texto e aí ele falou: cara, não tem como não acreditar que Deus é soberano, que Deus ele é onipotente, onipresente, que é um Deus que está acima de nós. Porque é um texto muito bonito e que realmente é um texto que dá a glória que é devida a Deus e é um rei que é um rei eterno, imortal, invisível e, portanto, soberano. E aí ele, a partir desse momento, ele começou a mudar um pouco a perspectiva que ele tinha em relação a Deus e
E aí que ele se formou, ele foi ser pastor na igreja do avô dele, e ele foi pastor por 23 anos nessa igreja, começou como pastor auxiliar, mas depois virou um pastor titular. E durante esse período que ele foi um pastor nessa igreja, começou o avivamento, e a igreja, eu falei na semana passada que o momento que estava acontecendo era um momento de muita frieza dentro da igreja. Então a igreja, as pessoas estavam muito apáticas em relação ao cristianismo, as pessoas viviam muito mais o cristianismo como uma tradição do que como uma religião verdadeira, como serem pessoas que realmente converteram, que eram novas convertidas. E aí quando o avivamento vem, ele inflama o coração das pessoas, as pessoas começam a ter uma consciência de pecado muito maior. Então nesse período as pessoas elas confessavam pecado e se sentiam mal por causa de inveja e orgulho. São pecados geralmente que a gente tem e a gente não se incomoda. Então você tem inveja de uma pessoa, você não fica, nossa, estou pecando contra aquela pessoa e contra Deus. Mas naquela época, por causa desse fogo que Deus colocou no coração daquelas pessoas, esse tipo de pecado, inveja, orgulho, ciúmes, começou a também incomodar as pessoas, que já é uma marca de que aquelas pessoas realmente estão querendo buscar uma vida com Deus e tudo mais. E os jovens também tiveram como posso dizer, eles tiveram também eles estavam envolvidos no avivamento porque também estavam buscando viver um evangelho verdadeiro e tal. E aí, uma coisa que aconteceu, que eu falei para os meninos naquela época, para mostrar como a igreja estava ruim, é que era a aliança do meio caminho, que as igrejas americanas elas se juntaram e elas falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, as pessoas assim, a pessoa não é convertida, ela não é cristã, mas ela é uma pessoa que ela vive direitinho, pessoa que ela faz as coisas certas, que é uma pessoa que tem uma reputação boa na sociedade, não é uma pessoa que está envolvida em briga, que está envolvida em vícios. Então essas pessoas, a gente deixa elas participarem da igreja como membros e elas podem batizar os filhos e podem participar da ceia, mesmo não sendo pessoas cristãs. E aí isso era uma coisa que estava acontecendo na igreja dos Estados Unidos naquela época. E era uma coisa que demonstra como a igreja está no caminho errado. Porque não eram pessoas que tinham tido encontro com Cristo, não eram pessoas que tinham compromisso com a fé, mas eram pessoas que, por terem uma reputação boa, elas estavam podendo participar dos sacramentos, que eram o batismo e a ceia, que são instituições do Senhor para pessoas que fazem parte do corpo. Aquelas pessoas que não eram parte do corpo, não eram convertidas, estavam podendo participar do sacramento. E aí o Jonathan Edwards, ele proíbe essa prática dentro da igreja dele. E aí a galera não gosta muito, porque existiam pessoas que, igual eu falei, dentro da igreja, que estavam preocupadas com a tradição e não com a questão do evangelho em si. E aí eles expulsam o cara da igreja, o Jonathan Edwards, e com a votação de 230 a 23, se eu não me engano. É isso. E então os caras expulsam esse avivalista da igreja que ele pastoreava. E aí o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com os índios como missionário. E ele trabalha até 1958. E ele vai ser presidente de Princeton, convidam ele para ser presidente da universidade, ele vai lá, só que ele morre no mesmo ano, porque os caras foram fazer uma vacina contra a varíola e não tinham pessoas que fossem testar a vacina. E aí ele se candidatou para ser um dos voluntários para testar a vacina e morreu porque a vacina deu errado, infelizmente. Mas essa é a vida do Jonathan Edwards. Mas ele quando foi missionário nos índios, foi a época que ele mais escreveu livros, mais produziu coisas que são os trabalhos teológicos dele e tudo mais. Ele tem um trabalho muito interessante quando se diz no sentido das afeições. E hoje é uma coisa que tem estado muito em evidência, que a galera fala, não, você tem que ter um culto racional, ou você tem que ter um culto mais emotivo, você pode bater palma, ou você pode, sei lá, você tem que orar em línguas, tem que rodar, tem essas discussões dentro da igreja. Então hoje é muito polarizado, então tem o pessoal que acha que o culto tem que ser quadradinho, tudo tem que estar dentro de um formato, tem a galera que acha que tem que girar mesmo e é isso aí.
E aí fica essa disputa. Qual será que está certo? Se você tem que ter um culto mais racional, um culto mais cabeça, intelectual, você às vezes não entende nada do que o pastor está falando, mas é um culto intelectual que você está ali e é o culto que tem que ser pregado. Ou você tem que ter um culto que nem tem mensagem, que só tem louvor, que é 5 minutos de mensagem e 2 horas de louvor. E aquelas músicas que demoram meia hora, qual tem que ser o culto? E o Jonathan Edwards, ele viveu um momento de tensão nessa perspectiva na época dele. Naquela época a igreja estava tendo uma corrente arminiana e uma corrente tomista, mas aí do lado dos católicos muito forte, e as pessoas tinham uma perspectiva muito racional da fé. E isso é interessante, porque hoje quem defende muito essa perspectiva é a galera mais tradicional do lado calvinista. Mas aí, naquela época, eram os arminianos que defendiam. E aí tem um cara que ele chama Charles Chauncy, e ele escreve sobre o avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, e ele critica o avivamento. E ele fala que o avivamento era ruim, porque as pessoas estavam muito inflamadas e tal, e que na verdade a religião verdadeira ela era uma religião da mente e não das afeições. Era a ideia desse cara. O Jonathan Edwards, ele pensa diferente, é isso que eu quero falar sobre isso hoje. Ele fala o seguinte no livro dele: o autor da natureza humana não só dotou os indivíduos de afeições, mas também fez delas, em grande parte, a fonte das ações humanas. Ele fala que Deus, ele criou o ser humano, e quando ele cria o ser humano, ele não cria o ser humano sem afeições, não cria o ser humano sem sentimentos, o ser humano sem coração para correr atrás das coisas. E além de colocar as afeições no ser humano, ele faz com que a maior parte da fonte da motivação do ser humano sejam as próprias afeições. E aí ele continua: assim como as afeições não apenas pertencem necessariamente à natureza humana, mas constituem boa parte dessa natureza, as afeições santas não só pertencem à religião verdadeira, mas também constituem boa parte dela. Então ele fala, assim como que o ser humano ele tem afeições, mas além de ter as afeições, ele é as afeições, em boa parte do ser humano ele é a afeição, uma religião verdadeira, ela também seria motivada pelas afeições. Então ela também seria feita de afeições. Então ele continua: Deus constitui a natureza humana de modo que as afeições sejam a mola mestra das ações do homem. Isso também mostra que a religião verdadeira tem de constituir em grande medida nas afeições. Então esse é uma citação do livro que ele chama As Afeições Religiosas. E para o Jonathan Edwards, a religião verdadeira ela tem que ser movida por afeições. Mas essas afeições não é qualquer tipo de afeição. Existe um tipo certo de afeição, e ele chama esse tipo de certo de afeições religiosas, é o que ele chama. E é muito diferente da perspectiva do outro cara que achava que não tinha que ter afeições. A gente sempre tenta viver nessa tensão de que quando tem um problema, por exemplo hoje, a gente tem um problema muito grande com afeições, porque a gente não sabe a medida que a gente tem que ter as afeições. Então você vê hoje vários casamentos acabando, e não é porque as pessoas elas não amam, é porque talvez elas amam do jeito errado. Porque você vê, é uma paixão tão grande e aí casa. Mas o casamento não tem que ser movido por você só pela paixão, só por gostar. O casamento bíblico, ele é movido pelo compromisso. Então, quando você está com raiva, você não vai se separar naquele momento. Mas porque a raiva também é uma afeição. Mas a gente sente tanto, que a gente ama tanto aí casa. Aí a gente fica com tanto ódio que aí separa. E aí a gente vive nessa tensão, a gente não consegue balancear. E aí uma das perspectivas que as pessoas acham para resolver essa questão é não vamos ter afeições, porque se a gente não consegue ter afeição direito, a gente não vai ter nenhuma. Não era essa a perspectiva que o Edson acreditava, ele acreditava que a gente tem que ter a perspectiva correta. E a gente vive hoje num mundo que tudo tem sido movido pelas afeições. Então as discussões hoje, por que as discussões políticas elas não são, a gente não consegue ter uma discussão racional? Então a galera sempre, você usa um argumento para a pessoa para mostrar que, por exemplo, tal político é corrupto, você usa um argumento. E a pessoa quer te tirar, a pessoa acha que você está ofendendo ela. Por quê? Porque não é mais importante a razão, é importante o que você sente. Então a gente não pode ir para a perspectiva de que a gente tem que
jogar as afeições fora, mas a gente também não pode ir para a perspectiva de que a gente tem que as afeições são supremas e é só isso que vale. O Edwards vai falar o seguinte: Deus outorgou as afeições à humanidade pelo mesmo propósito que conferiu todos os princípios e faculdades à alma humana, a saber que fossem úteis ao princípio do homem e à importante responsabilidade para a qual este foi criado, a obra da religião. Todavia, como é frequente entre os homens, suas afeições serem muito mais exercidas para outros assuntos do que para com a religião. O que ele está dizendo nesse trechinho? Ele está falando o seguinte: quem lembra qual que é aquela perguntinha do catecismo lá? Qual que é o fim principal do homem? Quem lembra a resposta? Glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. E a gente acredita isso. Qual que é o fim do homem? O objetivo do homem é glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. Então o Edwards está falando o seguinte: que Deus, ele colocou as afeições no homem, assim como colocou a racionalidade, que é para dar glória a Deus. Só que ao mesmo tempo que as outras coisas da nossa vida, muitas vezes a gente pega elas, que são coisas que Deus construiu para a gente dar glória para Ele, e quer dar glória para a gente mesmo, acontece isso com as afeições também. Então o problema não é não ter afeições, e não é você não ter as afeições. O problema é quando você pega essas afeições e você joga elas para você mesmo. Você usa elas para o seu benefício, para os seus desejos. Então, quando você dirige as suas afeições para Deus, você está fazendo do jeito certo. Quando você dirige as suas afeições para você mesmo, você está fazendo do jeito errado. Então, essas igrejas hoje em dia que focam muito em afeições, a gente tem que pensar se essas afeições dessas igrejas, elas são para os indivíduos ou se elas são para Deus. O Jonathan Edwards pensaria nessa questão, porque as afeições elas são feitas justamente para dar glória a Deus. À medida que elas estão dando glória para o homem, não está certo. Ele fala em outro trecho: quando o verdadeiro santo está gozando as verdadeiras descobertas da doce alegria de Deus e Cristo, a sua mente é tão cativa e atraída pelo que ele vê fora de si mesmo, que não suporta ao mesmo tempo olhar a si mesmo e suas próprias realizações. Então é muito interessante isso que ele fala, que quando um cristão ele está olhando para Deus, está vivendo a glória de Deus, está buscando a glória de Deus, ele não consegue que o coração dele seja cativado por outras coisas. Isso é muito forte. Lá em Colossenses, capítulo 3, alguém abre para mim, por favor? Colossenses, capítulo 3, eu acho que é o versículo 4, se não me engano. Só para eu queria dizer esse mesmo. Pode ler. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados por Ele, com Ele em glória. Então esse texto de Colossenses é um texto muito forte, que ele fala que a glória do cristão é a glória de Cristo. E o que o Edwards está falando é justamente isso. Quando o cristão ele aprendeu a ter alegria nas coisas de Deus, a ter alegria em Cristo, o coração dele não vai ser cativado por outras coisas. O coração dele vai estar dentro dos planos de Deus. Isso tem que ser uma característica do cristão verdadeiro. Se a gente se o nosso coração não está cativo nas coisas de Cristo, então é complicado, porque Jesus falou que o nosso coração só pode ter um Senhor, que é Jesus ou é outra coisa. Não tem como ser duas coisas. Então, onde está o nosso coração? Nosso coração está em Cristo? Então a gente está no caminho certo. Nosso coração está nas riquezas? A gente está no caminho errado. Nosso coração está nos nossos desejos? Está em nós mesmos? Então a gente está no caminho errado. Se está em Cristo, está certo, está no caminho certo. Ele continua: seria uma distração e perda que não aguentaria tirar os seus olhos do objeto encantador de sua contemplação para observar a sua própria experiência e gastar tempo pensando consigo mesmo. Que realização tremenda é esta? Que história interessante eu tenho agora para contar aos outros. Então ele até faz uma analogia. Ele fala: seria uma coisa absurda se você parasse de olhar para a glória de Deus, para olhar para os seus próprios interesses e falar: nossa, como que é legal essa história, que legal, como que eu sou legal, como que eu sou interessante.
E isso é um absurdo, né? Porque Cristo, que tem a maior história do universo, que tem o maior nome sobre todo nome, que é o que a Bíblia fala, você deixa de olhar para ele para se preocupar com o seu próprio umbigo. Lá em Filipenses, Paulo também fala uma coisa interessante sobre isso. Filipenses capítulo 2. Na verdade 3, capítulo 3 também. A partir do versículo 4 até o versículo 11. Quem puder ler para mim também, por favor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Capítulo 3. Capítulo 3. Bem. Versículo 4. Isso. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, as que considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Obrigado. O apóstolo Paulo, esse texto, ele fala que ele está conversando com os filipenses sobre a galera que achava que os cristãos eles tinham que se circuncidar, porque achavam que o fato de ser judeu era importante para você ser salvo. Então, por quê? Porque se você segue a tradição judaica, se você é circuncidado, se você vive e aquela coisa histórica de ser judeu, de ter aquela tradição que até hoje os judeus vivem, você é diferente, você é diferenciado, você é um cristão mais santo. Paulo está falando que a gente não pode confiar na nossa carne. E é muito interessante esse texto, é um texto muito bonito, porque ele fala que ele, mais do que todo mundo, podia confiar na carne. E se você pega a história de Paulo, é verdade. Paulo, ele é o maior ícone do cristianismo. De longe, ele é o cara que, depois de Jesus, com certeza, mas ele é o cara que escreveu mais cartas na Bíblia, mais livros. Ele plantou muitas e muitas igrejas no começo do cristianismo, e ele também, a nossa doutrina, ela tem muito da teologia de Paulo, das cartas de Paulo, das coisas que Paulo ensinou. E ele tem uma história dentro do judaísmo, que era uma história que qualquer judeu gostaria de ter. Ele estudou nas melhores escolas, ele falava várias línguas, ele tinha uma tradição, ele tinha uma linhagem judaica, ele estudava teologia judaica, e ele fala que tudo aquilo ele considerou como perda. Ele usa uma palavra no texto que é sinônimo para estrume. Então ele é esterco. Ele olha para a história dele, que era uma história invejável, e ele fala: a minha história é esterco, porque eu achei uma coisa melhor. E é um texto muito bonito, porque ele fala que ele queria abrir mão de tudo aquilo para participar da história de Cristo, porque ele achava que se ele conseguisse correr atrás de Cristo, igual Cristo fez referente à ressurreição, não que Paulo achasse que ele, com as obras dele, ele ia conseguir ressuscitar, mas ele queria participar daquilo. Ele queria morrer com Cristo e ser ressuscitado com Cristo. Ele queria que um dia, quando contasse a história de Jesus, ele soubesse que a glória de Cristo foi glorificada e que nisso a glória dele também foi. Soubesse que ele fez parte daquilo de alguma forma. E o Edwards, ele está falando justamente isso, que uma feição ruim, ela volta para si. Então você olha para a sua história e você acha interessante. Então a gente também tem que olhar para os nossos dias e pensar, se a nossa religião
qual história que está em foco? Se é a nossa ou se é a de Cristo. Porque se quando você conta um testemunho da sua vida, você não fala da obra que Cristo fez na sua vida, mas você conta só coisas boas sobre você, coisas legais sobre você, sobre coisas que você acha interessante, sobre coisas que você sente, então talvez a sua história esteja em foco, não a de Cristo. Agora, quando você vai contar um testemunho da sua fé, e você fala, olha como eu era, olha como Jesus me transformou, olha como Jesus é grande, o poder que ele tem, e Jesus está sendo glorificado nessa história, aí é um pouquinho diferente. Aí ele continua ainda, além disso, a fonte principal do prazer e doçura mental que goza nessa ocasião não é a consideração da sua própria segurança, nem tampouco algo que persegue suas próprias qualificações, experiências ou circunstâncias. Em vez disso, tudo é a beleza divina e suprema do que é o objeto de sua atenção, fora dele próprio, o qual ocupa docentemente e prende fortemente a sua mente. Então, Deus ele tem que ser o centro de todo o nosso coração, de todas as nossas vontades. Se ele não for, então a gente está com uma atenção, uma afeição que é para a gente e não para Deus, uma afeição religiosa. Então ele tem as características do que seria uma afeição religiosa, e aí eu peguei algumas delas, são bastante, eu peguei 4 delas. Então a primeira é a afeição verdadeira, as afeições verdadeiramente espirituais e cheias da graça nascem das influências e operações espirituais, sobrenaturais e divinas do coração. Então, para o Edwards, uma afeição verdadeiramente cristã, uma afeição verdadeiramente espiritual, ela é uma afeição que ela é uma obra do Espírito no nosso coração. E se você parar para pensar, o que o pecado faz é jogar a gente para nós mesmos. Então, através do pecado, a gente quer adorar a nós mesmos. Magno pregou lá e ele falou que a idolatria, você se adora. O Magno falou domingo. E a afeição, que é uma afeição idólatra, ela também é para você mesmo. Agora, o Espírito Santo, o que ele faz no nosso coração? Ele não faz o nosso coração se converter para Deus? Então, uma afeição verdadeiramente espiritual, ela é uma afeição que ela é convertida pelo Espírito Santo. Então, novamente pegando o nosso dias, se a gente tem uma afeição que a gente diz que ela é uma afeição espiritual, a gente diz que ela é uma afeição que a gente está adorando a Deus, mas se ela está voltando para nós, e ela não foi convertida pelo Espírito Santo, você pode até falar que ela tem o Espírito Santo no meio, mas não tem, porque ela não está adorando a Deus, ela não está dando glória a Deus. Se é mais importante para você, o que você sente, o que você acha, o que você gosta, então isso não foi convertido pelo Espírito Santo, não tem o dedo de Deus nesse negócio. Outra característica que ele coloca, as afeições autenticamente santas se assentam sobretudo na amabilidade da excelência moral das coisas divinas. Então, uma afeição santa, ela se preocupa com coisas certas, com a moral. E isso é interessante também, porque hoje em dia tem aquela perspectiva de que tudo vale baseado no amor. Então, se você sente, está valendo. Então, uma discussão. Se um casal, os dois se amam, por que eles não podem casar? Porque às vezes Deus diz que é errado. Então a Bíblia diz o seguinte, que casamento homoafetivo é errado. Independente se os caras se amam, se as mulheres se amam, é pecado perante Deus. E em relação também sexual antes do casamento, independente se o casal se gosta, também é pecado. Uma afeição verdadeiramente espiritual, ela se preocupa com as coisas do céu, com a lei de Deus, com a moralidade de Deus. E ela busca isso também, ela busca isso para si. Eu quero viver de uma forma santa, eu preciso viver da forma que Deus quer, justamente porque é o que agrada a Deus, é o sacrifício que chega aos olhos de Deus. Paulo fala lá em Romanos, entregar o seu corpo como sacrifício vivo. Então o nosso sacrifício hoje em dia não é um cordeiro, não é um bode, é a gente se entregar como sacrifício a Deus. E a afeição ela tem que estar no centro disso. Se ela não motiva o nosso coração a fazer o que Deus quer, então provavelmente ela está errada. Essa semana eu tenho um professor que ele é pastor, mas ele é um pastor daqueles bem meia boca, assim, um pastor bem estranho. E ele estava contando que ele orienta, por exemplo, igrejas que ele é psicólogo e ele orienta igrejas que tem, que ele chamou de inclusivas, que são igrejas que
por exemplo, fazem um casamento homossexual, que tem esse tipo de prática. Inclusive, a primeira igreja que teve dessas no Brasil, ele orienta as pastoras dessa igreja. E você vê a perspectiva, são igrejas super afetivistas, que têm um foco muito no que você sente, no que você acha, mas eles não têm essa preocupação moral, eles não têm essa preocupação de seguir a lei de Deus, de, beleza, o que agrada a Deus? Como é que eu preciso fazer para viver da forma que Deus quer? Justamente porque as afeições dessas igrejas, elas estão voltadas para eles mesmos, não é para Deus. Então é bem complicado esse negócio. Então, mais uma característica, as afeições verdadeiramente oriundas da graça são acompanhadas da sensata convicção espiritual do juízo, da realidade e da certeza das coisas divinas. Esse ponto é um ponto muito importante, porque a afeição, ela vê sentido nas coisas e ela também tem uma consciência do peso do pecado. Então, primeiro, ela tem consciência do peso do pecado. Ela sabe que as coisas que ela faz, quando a gente faz algo de errado, quando a gente sente, por exemplo, algo para nós mesmos, e a afeição verdadeira, ela está acompanhada de uma consciência de pecado. Você sabe o que você faz que desagrada a Deus, você sabe o que você precisa fazer para mudar. E que é muito a questão da obra que o Espírito Santo faz no nosso coração. Porque o Espírito Santo não é o que convence o homem do juízo, do pecado. Então, se a afeição, igual eu falei no último ponto, ela é movida pelo Espírito Santo, então a gente também tem que ter consciência de pecado. Mas não só isso, mas a gente também tem a consciência de que o mundo é o mundo de Deus. Então hoje as pessoas elas veem o mundo de uma forma muito ruim, de uma forma muito opaca. Então parece que o mundo não tem sentido. Então a gente trabalha e não vê sentido no trabalho que a gente faz. Sendo que, de certa forma, quem colocou você naquele trabalho foi Deus. A gente estuda, a gente não vê sentido no estudo que a gente tem. A gente não tem prazer no estudo. Porque a gente não está fazendo aquilo para Deus, a gente não vê Deus naquelas coisas. A gente, às vezes, tem uma família e não tem prazer na família que Deus deu para a gente. Então, porque a gente acha que o mundo e Deus são coisas diferentes. Mas sendo que Deus criou a família, Deus criou o trabalho, Deus dá a possibilidade de a gente estudar. E a gente não consegue ver que Deus está nessas coisas também. As afeições, elas fazem a gente conseguir compreender o mundo de uma forma diferente. A gente vê sentido, a gente vê beleza nas coisas, a gente vê Deus no nosso dia a dia. E justamente por quê? Porque quando a gente faz as coisas para a gente mesmo, não tem sentido. Ou o sentido, ele uma hora acaba. Agora, quando a gente faz as coisas para Deus, elas alcançam um valor maior. Outro ponto, outra diferença importante e muito característica entre as afeições da graça e de outra natureza é que, quanto mais elevadas as afeições da graça, maiores são o apetite e o anseio da alma pelo aumento de realizações espirituais. As falsas afeições, pelo contrário, bastam-se a si mesmas. E quanto mais a gente tem uma afeição que é verdadeiramente cristã, uma afeição que é verdadeiramente voltada para Deus, a gente nunca se sacia em buscar as coisas de Deus. A gente sempre acha que